O programa Casa Decor não pare. Você já sabe que nós estamos sempre atrás das últimas tendências para levar até vocês as novidades do mercado. E olha, gente, estreando essa semana aqui no nosso programa, tem uma empresa que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu já estou encantada, eu sei que vocês também vão se encantar, mas é claro, né? Nada melhor do que quem iniciou tudo isso para contar um pouquinho da história para vocês. Então, a Cagepel hoje, a Cagepel Papéis, ela surgiu não de um sonho, né? Ela não foi um sonho de alguém que sonhava em criar uma empresa. Ela surgiu realmente de uma necessidade de mercado, porque nós tínhamos a gráfica Tuicial e os clientes gráficos de Cascavel que não tinham poder de barganha para comprar papel, não conseguiam pagar o frete, porque tudo vinha de São Paulo, vinha de outros estados mais longos, eles vinham na gráfica e pediam emprestado o papel. Então o Itagiba me empresta uma resma disso, uma resma daquele outro. E o Itagiba, uma pessoa muito dinâmica, ele viu nessa necessidade do mercado uma oportunidade de montar uma empresa e, paralelamente à gráfica, então ele ter esses parceiros que eram concorrentes, mas na realidade eram parceiros, porque se tornariam clientes. E foi assim que surgiu então a Tuicial, distribuidora de papel. No início ela começou muito pequenininha, porque eu fazia parte do compras da gráfica e comecei a fazer parte da administração da distribuidora. Então nós começamos num espaço assim de 90 metros quadrados. Então aquilo que o cliente vinha emprestar da gráfica, nós começamos a comprar para ter o estoque dele. Então começamos com A4, que muitas livrarias pediam emprestado, pediam para a gente cortar inclusive o papel plano para transformar em A4. Aí começamos com o Superbond, com o sulfite. Colchê a gente nem ouvia falar naquela época, porque era um papel muito caro, né, de valor agregado muito alto. Então a gente começou com os papéis mais simples do mercado. E aí a gente foi expandindo. Então no começo eu comprava, eu vendia, eu fazia faturamento, o pessoal da gráfica fazia entrega, então uma coisa muito minúscula. De repente a gente foi tendo que contratar um vendedor, e daí mais um entregador, e mais um pessoal de estoque, e assim ela foi crescendo. Isso foi em 89. Em 96, a Tuicial já precisava daquele espaço, a Tuicial Gráfica, e o Itagiba já começou a se preocupar com uma sede própria, né? Então nós já compramos um prédio ao lado da gráfica Tuicial. Foi quando a gente começou, aí aconteceu a morte do seu Itagiba, né? Na época que a gente estava fazendo assim toda aquela transação comercial do prédio e tal, ele morreu e a gente deu continuidade, já mudamos em 96 mesmo para o prédio próprio. E aí de 90 metros quadrados a gente passou para 750 metros quadrados. Nossa, para nós era um absurdo isso. E assim ela foi crescendo e foi expandindo, e aí a gente já tinha 10 pessoas trabalhando na Tuicial Distribuidora, e a gente continuou então, administrando um pouco da gráfica e um pouco da Tuicial Distribuidora, porque com a morte do Itagiba ele deixou o filho mais velho com 15 anos, né? A dona Geni, por exemplo, ela nunca trabalhou. Então a gente precisou se dividir um pouquinho na distribuidora para ajudar eles a administrar a gráfica. Mas essa parceria com esses clientes que começaram a distribuição continuou até aí. Com a nova gestão da gráfica, esses parceiros começaram a criar uma independência. Por quê? Porque foi tirado algumas políticas comerciais de parceria, e aí cada um teve que crescer, cada um teve que comprar o seu equipamento moderno para poder também fazer a compra de papel. E a distribuidora foi começando a ter conflitos. Por quê? Porque o gráfico queria continuar comprando da distribuidora, mas não queria fortalecer o seu concorrente. Então a gente percebeu a necessidade urgente de sair do grupo. Por quê? A gráfica não poderia crescer, porque nós não podíamos entrar em atrito com eles, que era grupo. E eu não poderia favorecer o meu cliente porque era concorrente do meu sócio. Então criou-se assim uma inviabilidade comercial bastante grande, e a gente prezava muito pela amizade que a gente tinha com eles. Então a gente sentou, conversou, então vocês vão crescer na sua característica de gráfica, nós vamos crescer e expandir como distribuição. Foi aí que a gente acabou separando, e aí se tornou a Cagepel Papéis mesmo em 2006. Separamos do grupo
E nós expandimos como distribuição, né? Atingimos outros mercados, outros segmentos, expandimos na área de produtos, com produtos novos, e eles na área gráfica, né? Expandiram e com a característica deles conseguiram atingir muitos outros mercados, né? Então é isso que a Cagepel tem hoje, é aquilo que ela é hoje. Você conferiu aí com a Dona Tule um pouquinho da história da Cagepel Papéis, mas é claro que nos próximos programas nós vamos trazer as novidades para você desse mundo de papéis. Eu tenho certeza que você vai se encantar. Então fique ligado que o programa Casa Decor tem muitas sugestões especiais para você.